Bom dia, multiplicador! Segundou! E segundou com poesia. Por quê? A poesia muda o sentido do caminho. Frase do nosso entrevistado de hoje, Willy Bergamin. Isso? Bergaminhos. É poeta, escritor e palestrante gaúcho. É autor de diversos livros, vencedor de dezenas de prêmios e recebeu inúmeras homenagens ao longo de seus 20 anos de carreira. Suas obras já venderam mais de 60 mil exemplares e foram adaptadas para o cinema, teatro, música, artes visuais, espetáculos de danças e outros suportes artísticos. Sua adaptação de Dom Quixote em 10 volumes está sendo traduzida e publicada na Espanha. Além disso, hoje ele é professor também de escrita criativa, que é como nós vamos começar essa deliciosa semana acompanhada de um café com uma ótima companhia. O Willy se apresenta para os multiplicadores. O prazer é meu, Miriane. É sempre um prazer estar falando contigo. Uma pessoa que valoriza os negócios em todas as suas dinâmicas, né? E falar um pouquinho da minha arte, do meu trabalho e como até é possível transformar arte em trabalho, né? Uma coisa que às vezes parece meio discrepante, mas que se a gente souber usar um pouquinho a cabeça e fazer do jeito empreendedor, pode dar certo, sim. Pode dar certo, pode levar as pessoas a multiplicarem seus patrimônios através da arte também. Isso, inclusive. Agora, enfim, autor de vários livros, né? Como é que você descobriu a escrita criativa, né? O que é escrita criativa? Explica para nós. É uma boa pergunta. Escrever criativamente, escrever literatura é uma técnica, é uma forma diferente de a gente se expressar. A gente parte do pressuposto de que uma pessoa alfabetizada sabe escrever, né? Mas isso ainda não é fazer literatura, não é fazer arte. Tá? Quando a gente fala em escrita criativa, a gente está falando de uma escrita artística. É diferente de escrever um contrato, é diferente de escrever um bilhete, é diferente de fazer um problema matemático. Tá? A arte, ela tem uma série de elementos que são necessários para ser considerado arte. Por exemplo, tá? Um bom texto literário ele precisa ter subtexto. Né? O que é o subtexto? É aquela história que está por trás do texto, que não está clara, né? Que não está escrita. Portanto, existem técnicas que a gente aprende, né? E eu ensino na minha oficina, a criar um texto cheio de metáforas, de lugares, de figuras de linguagem, fugir do clichê, fugir do lugar comum, que às vezes possibilita duas leituras ou até mais diferentes. Então é difícil explicar assim em poucas palavras o que é, mas resumidamente é isso, tá? Escrita literária é uma escrita que ela vai direto no coração do leitor. Existem técnicas para isso, né? Usando imagens, né? A gente fala da imagética, um texto que te cativa, ele remete na tua cabeça imagens, né? E tem técnicas para isso. E é para isso que a gente faz a oficina de escrita criativa. Essa oficina, eu vou passando um cafezinho aqui para nós, né? Porque é segunda, a gente começa com café, né? E quando é que foi que você se despertou para a escrita? Né? Eu vou puxar aqui. Eu sempre digo, Miriane, que não existe um escritor que não seja, antes de tudo, um grande leitor. Tá? Para fazer literatura, para fazer qualquer tipo de arte, você tem que beber na fonte dos grandes clássicos. Né? Por exemplo, se eu for querer fazer cinema hoje em dia, não tem como eu contornar alguns grandes cineastas, né? Spielberg, Scorsese, mais para trás, Antonioni, esses caras, né, que modificaram, Kubrick. Na literatura é a mesma coisa, tá? Eu não tenho como fazer literatura sem beber na fonte. O que é a fonte? Os clássicos. O Ítalo Calvino tem uma frase muito bonita que ele diz o seguinte: o que é um clássico? É um livro que nunca acaba de dizer o que ele tem para dizer. Tá? Livros que foram escritos há 400 anos, como por exemplo Dom Quixote, que eu tive o prazer e a honra de traduzir e adaptar, foi escrito em 1605, veja bem, tem mais de 400 anos, e você lê hoje, parece que ele foi escrito ontem. Tá? Então o clássico é isso, é o livro que ele nunca acaba de dizer o que ele tem para dizer. Tá? Então quando a gente se propõe a escrever, eu preciso beber dessas fontes, ou seja, procurar o que foi feito de melhor nessa área, né? Para eu ter base, para eu ter cancha, para eu ter estofo para fazer algo que presta. Eu palestro muito em universidades, escolas, até empresas, e eles me perguntam, né,
Ah, mas eu não gosto muito de ler. Então vai fazer outra coisa. Não existe um escritor razoável ou bom que não seja, antes de tudo, um grande leitor. Eu sempre falo nas minhas entrevistas, Miriane, acho que já falei até para ti, talvez em off, eu me orgulho muito mais dos livros que eu li do que dos livros que eu escrevi. E olha que eu já escrevi 20, tá? Esse aqui é o meu lançamento, A Pedra do Mundo, o livro que está bombando no momento, um meu primeiro romance. Mas eu me orgulho muito mais dos Dom Quixotes que eu li, dos Shakespeare, dos Dostoiévski, dos Kafka, dos Machado de Assis que eu li, do que dos livros que eu escrevi. E não tem outro. Eu acho que esse é o caminho. Claro que depois também tem muito exercício, os concursos literários acabaram dando uma visibilidade, eu acabei vencendo vários, como você leu, né? E isso vai chamando a atenção do público. Quando você publica um livro, já tem um público ali querendo, né, a tua obra, já estão esperando o que você tem para apresentar. Mas a base de tudo é a leitura, não há dúvida. Então, aliás, não só para a escrita, tá, Miriam? A leitura é a base para uma vida de sucesso. A leitura é a base para uma comunicação eficaz. A leitura é a base para você... Eu falei numa palestra sábado eu estava numa imersão em Flores da Cunha, eu falei para o meu público, quando você está lendo um Dom Quixote de Miguel de Cervantes, que é considerado o melhor escritor de todos os tempos, veja bem, você está lendo 200, 250 páginas de um livro, você está tendo como conselheiro ninguém menos do que Miguel de Cervantes. Você vai ler Dom Casmurro, de Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, você vai ler as 300, 350 páginas de Dom Casmurro, você vai ter como conselheiro ninguém menos do que Machado de Assis, a maior mente que esse país já produziu. Então, quando você está lendo um livro, você tem como mentor, como conselheiro, como amigo, simplesmente um cara genial. E as pessoas, infelizmente, não estão valorizando isso, esse nosso país que ainda lê muito pouco. Então, eu digo que a leitura não é a base só para quem quer escrever, é a base para quem quer viver de uma maneira um pouco mais disciplinada, com um pouquinho mais de chance aí de futuro. Então, quero propor um brinde, né? A gente brinda com café aqui, um brinde à leitura. A leitura, né? Conhecimento, ao conhecimento, à arte. E como pessoas que não gostam de ler, que se declaram não gostar de ler, tem alguma sugestão para que elas possam passar a gostar de ler? Sim. Existem formas de fazer a gente pegar o hábito da leitura, tá? Eu vou contar rapidamente a minha história só para elucidar, tá? Eu sempre fui um excelente aluno, tá? Eu sempre fui aquele aluno que todo mundo queria fazer o trabalhinho junto comigo, né? Porque minhas notas eram sempre as melhores, eu era um cara disciplinado, sempre fui, né, de fazer as coisas no tempo certo. Mas eu não era um leitor de ir para a biblioteca da escola retirar o livro lá do Raul Pompeia, do José de Alencar. Não. Quando eu termino o ensino médio, eu não pude fazer uma faculdade, eu parei de estudar, né? E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, no ensino médio, eu parei de estudar à noite, e aí surge a leitura da minha vida, né? Cai uma adaptação do Dom Quixote no meu colo, literalmente cai no meu colo, no banheiro lá de casa, um sábado de tarde, eu começo a folhear aquilo e me apaixonei pela história de um maluco que queria mudar o mundo, que quer sair pela região da Mancha, na Espanha, endireitando o que está torto, salvando donzelas, salvando pessoas que estão em perigo, e ele arruma um outro cara mais louco do que ele, que é o Sancho Panza, para sair junto com ele e melhorar o mundo. Tem uma frase muito famosa do livro, que acredito que todos nós já ouvimos, que diz assim, é daqui, tá, de Don Quixote, diz assim: mudar o mundo, amigo Sancho, não é loucura nem utopia, é justiça. Esse livro me toca tanto quando eu tinha lá meus 18 anos de idade, que parece que se abriu um universo na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero escrever algo que toque as pessoas do jeito que esse livro me tocou. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Eu costumo diferenciar a minha vida, dividir a minha vida em antes e depois de ler Don Quixote. Olha o poder de um livro, Miriam. Olha o poder de um livro, olha o que um livro pode fazer na vida de uma pessoa. Esse livro foi o livro que mudou completamente a minha vida. Eu estava falando para a Miriane aqui nos bastidores, antes de a gente entrar no ar, que eu venho de uma família muito pobre, com diversos problemas. Eu cheguei em Caxias com uma mão na frente e outra atrás, ninguém me deu nada, mas eu já vim assim, leitor, já vim buscando cada vez mais o conhecimento, a leitura, o conhecimento pelo conhecimento. E hoje eu posso dizer que a minha vida deu uma guinada de 180 graus.
tá? Conheço mais de 30 países, lancei 20 livros, tenho a minha empresa, tenho uma vida bacana por conta da literatura. A leitura me expandiu um mundo que eu não conhecia. Eu era uma pessoa extremamente ignorante, muito, muito, muito ignorante. E aí eu senti que eu precisava conhecer mais, e nada melhor do que beber desses, são consideradas as melhores mentes que o mundo já deu, Cervantes, Shakespeare, Dostoiévski, né? Então eu começo a ler muito esses caras, e isso não me ajuda só a escrever, me ajuda a entender o ser humano, a entender o outro e consequentemente a entender a mim mesmo. Quando eu entendo o outro, eu entendo a mim mesmo. Tem uma frase em latim que diz: Homo homini spectrum, o homem é o espelho do próprio homem. Quando eu estou lendo um grande livro desses, de certa forma eu estou me espelhando, ele está me decifrando. Sim. Eu começo a entender não só a mim, mas a espécie humana. Então eu vejo que o medo que eu sinto, a Miriane também já sentiu. As dificuldades que eu passo, a Miriane e você que está nos assistindo também já sentiu, já passou. E isso vai me dando confiança, vai me dando cancha, vai me fazendo mais senhor de mim mesmo e da situação. E aí as coisas começam a fluir, né? Eu digo para alunos, quando eu palestro em escolas, Miriane, a leitura te dá vocabulário, te dá poder de persuasão, de se expressar. Isso vai te ajudar na hora de paquerar uma menina ou um menino, vai te ajudar numa entrevista de emprego, vai te ajudar a vender o produto que você vende, vai te ajudar em tudo na vida, em tudo. Então eu não entendo, sinceramente eu não entendo como é que as pessoas não leem mais nesse país. Como é que as pessoas podem se gostar tão pouco a ponto de me dizerem nas minhas palestras que não tem 10, 15 minutos para ler um livrinho por dia. Gente, para mim isso só pode ser uma coisa, se a pessoa não se gostar. Porque uma pessoa que se gosta, ela come bem, ela se exercita fisicamente e exercita os músculos da mente através de uma boa leitura. Fica a dica. Você tem um livro aqui que eu tô vendo que é Os Desafios dos Sonhos, Inspiração para a Vida, né? E esse livro, ele é baseado em quê? O que você traz aqui nesse livro para nós? O Desafio dos Sonhos é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, tá? São crônicas, são pensamentos, crônicas que eu publiquei na imprensa. Eu escrevi para quase todos os jornais aqui da Serra Gaúcha por um bom tempo, né? E depois de um tempo, assim, eu já não estava mais escrevendo, já estava parado. Um editor meu me pediu: Willy, vamos lançar uma coisa nova. E eu não tinha nada novo, a não ser aqueles textos que eu já tinha publicado em jornais e revistas. Então eu revisitei aqueles textos, peguei alguns textos atemporais, que a gente chama, né? Aquele texto que não fica tão datado, porque a crônica de jornal ela tem isso, né? Você escreve hoje e às vezes na semana que vem ela já passou o tempo dela, ela já não tem mais muita validade. Mas alguns desses textos, eles são atemporais. São aqueles textos que você escreve hoje e ele vale para daqui a 50 anos. Geralmente é aquele texto que fala sobre o ser humano, né? A mente humana, os desejos, os anseios, os medos. Então eu peguei esse tipo de texto, né, que fala sobre disciplina, sobre trabalho, sobre resiliência, sobre sonhos, sobre foco, e montei esse livro, né, com aqueles textos, dei uma ordem, reescrevi alguns, escrevi alguns outros novos para dar aquela costurada no livro, e saiu, né, o Desafio dos Sonhos. Para minha surpresa, esgotaram logo, muito rapidamente, as primeiras edições. Essa deve ser a terceira. É a terceira edição. Já está indo para a quarta edição já esse livro. E é um livro que tem uma saída muito legal, porque as pessoas se identificam com isso. Ele traz umas dicas legais, assim, né, baseadas na minha experiência, né, de resiliência, de trabalho, de foco, de finanças, de como a gente entender o ser humano e se melhorar a partir disso. Eu acho que a nossa passagem aqui na Terra, Miriane, ela é uma escola para a gente se melhorar, tá? E tem uma frase que eu costumo falar nas minhas palestras, que é o seguinte: a vida é uma grande escola, mas ela pouco ensina para o mau aluno, né? O mau aluno, aquele cara que não está afim de aprender, de se melhorar, nem mesmo o melhor professor do mundo vai dar conta disso. Eu estudei filosofia de maneira clássica. O Sócrates para mim uma das maiores mentes que o mundo já nos presenteou, e ele era um parteiro de ideias. A mãe dele era parteira, tá? Então ele usou a metáfora da mãe dele, que era parteira, né? E ele se dizia um parteiro de ideias. Através de perguntas e de insinuações, ele fazia os discípulos chegarem à verdade. Mas ele dizia que nem mesmo a melhor parteira do mundo
poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida, né? Isso quer dizer o quê? Que eu acho que os meus livros, o que eu escrevi, os livros que eu publiquei até hoje, são muito melhores do que eu, o Willy, como ser humano. Porque aqui está o resumo dos milhares de livros que eu já escrevi e das milhares de experiências que eu já tive na vida. Depuradas, procurando a melhor palavra, o melhor jeito de dizer, inspirado nos grandes mestres, né? Mas, mesmo um livro como o Desafio dos Sonhos, ele não vai dizer nada a quem não está afim de aprender, né? A quem não está afim de se melhorar. Então, a pessoa também ela é uma espécie de coautora do livro. Cada leitor, quando ele pega um bom livro, ele é um coautor do livro. Ele tem que ir construindo a leitura com a sua bagagem, refletindo, olhando para dentro, melhorando. E é uma coisa que as pessoas estão com muita dificuldade hoje de fazer, né? Olhar para dentro, e fazer um pouco de silêncio, né? Nossa vida é muito barulhenta, muito corrida. E para a gente se melhorar, a gente precisa olhar para dentro, contemplar, fazer silêncio, meditar. Isso aqui eu acho que eu não estou fazendo legal. Vamos aprender com esse personagem. Vamos ver o que o Willy está me dizendo nessa crônica. Ou os outros grandes escritores que tem por aí. Mas é preciso uma força de vontade do leitor também para fazer essa autoanálise e essa automelhora, né? Então, trazendo também para as pessoas que querem escrever livros, né? Que já são boas leitoras, que estão aí se desenvolvendo. Que conselho você dá para quem está nos assistindo aqui e tem o sonho, o desejo de escrever um livro? Porque tem aquela história, né? Durante a vida você planta uma árvore, escreva um livro. Tem um filho. Tem um filho. Eu acho que eu já sou um cara completo nesse sentido. Já fiz todas elas mais do que uma vez. Livros são 20 já, né? Mas assim, Miriane, bom, a primeira dica eu já dei, né? A leitura. Não tem outra melhor. Não existe mágica. Não existe, esqueçam isso de que existe dom, gente, tá? Dom é para algumas pouquíssimas pessoas e mesmo assim eu desconfio disso, tá? Eu desconfio muito disso. Nasceu com o dom, nasceu com o talento. Eu acho que as pessoas nascem com uma predisposição e aí elas buscam, através, né, do estudo, da prática, se melhorar. Então, a primeira dica, leiam muito e leiam de tudo, tá? Mas eu gosto só de poesia, eu quero escrever só poesia. Não, você tem que ler de tudo. Psicologia, filosofia, prosa, os grandes romancistas. Mas eu escrevo romance. Vai ler poesia. Eu falo para os meus alunos o tempo inteiro. A poesia, ela amacia a prosa. Quem domina a poesia, quem lê poesia, escreve poesia, escreve uma prosa mais bonita, mais poética, mais profunda. Tá? Então, a leitura primeiro. Segundo, bom, você pode fazer uma oficina com o Willy Bergaminhos. Eu tenho uma oficina de escrita literária, de escrita criativa, há 3 anos. Tá? Os meus alunos é um público extremamente eclético. Eu tenho psicólogos, arquitetos, professores aposentados, jovens, historiadores, funcionários públicos. Enfim, meu público é muito eclético. Mas eu não tenho formação, não interessa. Você pode vir, será muito bem recebido. Nós criamos quase que uma família, sabe? Há 3 anos a gente se reúne todas as terças-feiras, às 18h30, ali no Faros, para fazer escrita, leitura. Meus alunos dizem que aquilo virou uma terapia. Tá? Uma terapia. Aliás, existe um ramo da terapia que é a biblioterapia. A terapia através dos livros, né? Eu acredito piamente nisso. Isso me salvou. Né? Então, uma oficina literária, né? Participar de concursos literários. Existem muitos. Se você botar ali no Google, concursos literários de poesia, vai aparecer uma centena, com prêmios bons. Tá? Eu comecei assim. Ganhei ótimos prêmios, inclusive prêmios em dinheiro mesmo, viagens, prêmios, enfim, kits de livro, tem prêmios que dão até carros, às vezes, sabe? Qualquer pessoa colocar concurso literário, era algo que eu não tinha conhecimento. Bota lá no Google, concurso literário de contos, de poesia, vai aparecer um monte. E aí você vai ver, tem que ler o regulamento, tem que ver, né? Alguns exigem um tipo de texto, tantas linhas, né? Tem que ver qual é o regulamento, cada um diferencia do outro. Mas tem muitos. E muitos com bons prêmios. Como eu disse, eu mesmo ganhei bons prêmios. O meu primeiro carro que eu tive na minha vida, eu ganhei um prêmio. Então, assim, vale a pena investir? Claro que vale. Pode ser um negócio? Claro que pode. Quando eu comecei a escrever, ninguém levava a sério. Meu próprio pai, por exemplo, ele achava que era coisa de que eu ia morrer de fome, que não ia me levar a lugar nenhum. Eu tive que começar a ganhar meus primeiros prêmios em dinheiro para mostrar que aquilo poderia render financeiramente. Infelizmente algumas pessoas são movidas só por isso, né?
Então a gente tem que mostrar que isso pode ser rentável, pode ser um negócio, pode ser um estilo de vida que eu não vá passar fome. Eu entendo meu pai hoje, óbvio que ele não queria ver o filho dele passando fome. Ninguém quer, né? E na época a ideia que se tinha de escritor era de miserável e pedinte, né? E muitos foram mesmo. O próprio Cervantes morreu na miséria. Jura? Morreu na miséria, morreu passando fome, né? Claro que nem todos. Se a gente pegar aqui no Brasil, por exemplo, Paulo Coelho hoje é um multimilionário, né? Mas existem casos e casos. A maioria dos escritores não ganha muito com isso. Mas trabalhando direitinho, fazendo um trabalho sério, eclético, participando de prêmios, né? Tem essa possibilidade de dar aula, de vender livro, de fazer palestra, é possível sim. É possível. É possível. É possível. E você trouxe que a Pedra do Mundo foi o seu primeiro romance. E é baseado, conta pra nós, dá uma palhinha desse romance pra nós aí, ficar com vontade aí, né? Eu tenho certeza Pedra do que... Mundo, esse livro é o livro da minha vida, viu? É o meu 20º livro, mas é o meu primeiro romance, tá? E um livro que eu estou escrevendo há nada menos do que 25 anos, Miriam. Uau! 25 anos, aposto que é mais do que a vida de muitos que estão nos assistindo, tá? Há 25 anos atrás, eu ainda praticamente um adolescente, tive a ideia desse livro. Tá? Eu não morava aqui em Caxias do Sul, eu morava lá em Cotiporã, né, onde eu me criei. E lá um dia, eu no alto de um morro, fazendo perguntas para Deus, para os céus, e eu encontrei naquele dia uma pedra, até eu podia ter trazido ela hoje para mostrar aqui, uma pedra de verdade, que foi que me inspirou a escrever esse livro. Na época eu passei 6 meses escrevendo, fiz um esboço, uma primeira versão do livro, mas eu não tinha a bagagem que eu precisava. Eu não tinha bagagem nem como ser humano, nem como homem, né, de experiência de vida, e nem como escritor. Então eu deixei aquele trabalho lá na gaveta, aí vim morar em Caxias, aí fiz cursos de escrita, fiz cursos de filosofia, fui buscar o conhecimento, viajei, conheci, casei, enfim, né, conheci pessoas, e isso tudo foi me dando essa bagagem que eu precisava como ser humano. Tá? Então, durante a pandemia, para tudo, e eu consigo finalmente me dedicar a este projeto, porque o mergulho de um romance, ele é um mergulho muito mais profundo do que um livro de poesias, um livro de contos, que são textos curtos, você senta e faz um, e deu, pronto, terminou, daqui a 2 meses faz outro e tal. O romance não, ele é uma narrativa com começo, meio e fim. Você não pode perder o fio da meada, é um mergulho mais profundo. Você não pode se distanciar muito dele, para não se distanciar dos personagens, do cenário, né? Então, na pandemia, sim, eu faço esse mergulho, revejo aquele texto, reescrevo, pautado em muita pesquisa, né? Ele se passa num período histórico real aqui da Serra Gaúcha, quando os imigrantes italianos, filhos de imigrantes, foram proibidos de falar o italiano, a única língua que eles sabiam falar, e são cerceados por isso, são censurados, são presos, sofrem torturas, algumas pessoas simplesmente desaparecem, né? Foi um período muito duro, né? O Getúlio Vargas engrossou o calibre aí pro lado dos imigrantes, porque o Brasil tinha declarado guerra, né, contra a Itália, a Alemanha e o Japão, então os descendentes dessas etnias aqui do Brasil pagaram o pato. Esse livro pega esse contexto histórico e desenvolve a história de uma pedra misteriosa que todo mundo quer, que é o motor dos conflitos do livro e que traz uma mensagem assim muito profunda mesmo. Eu recomendo que as pessoas leiam. As pessoas estão me ligando, me escrevendo praticamente todos os dias, dizendo, incrível, fantástico, mudou a minha vida, mudou a minha visão de mundo, essa pedra eu tenho que achar a minha. Tá muito legal esse retorno, tá? Gente embasada, assim. Ontem mesmo uma psicóloga me mandou uma mensagem também lindíssima, assim, dizendo que aprendeu muito, e eu estou muito feliz com o resultado. A primeira edição está quase esgotada, pelo que eu sei, foi lançada há um mês, mais ou menos. Né? E eu estou muito feliz com o resultado e com o retorno dos leitores que estão tendo as suas vidas transformadas por causa do meu livro. Exatamente o que Don Quixote fez comigo. Tá? Então é a minha maneira de devolver para a literatura o bem que ela me fez. Tá? Quando eu ouço esse tipo de retorno, eu fico muito grato, muito feliz. E você teve literatura que virou cinema também, né? Virou peça, né? Sim. Meus livros viraram... alguns poemas do Manual Poético viraram música, esse aqui.
contos aqui deste livro aqui, Contos Subterrâneos, que é um livro de contos de suspense e terror mais psicológico, foram adaptados para o cinema, para o teatro. Meu livro A Mordaça virou peça de teatro. Então é muito legal ver aquele texto que eu escrevi lá no escurinho, no silêncio do meu quarto, sozinho. Escrever é um ato solitário, né? O escritor ele tem que gostar um pouquinho da solidão também, porque senão ele pira. E aquele texto que eu escrevi lá no silêncio do meu quarto, virando outras artes, virando um filme, né, com vários atores, com vários coadjuvantes, protagonistas, procurando cenário para aquilo, ou uma peça de teatro, como é o caso da Mordaça, ou uma música. É muito legal ver, tendo em mente que é uma outra arte, né? O primeiro filme que fizeram inspirado numa obra minha, que se chama O Sino do Campanário, eu sofri demais. Porque eles foram fazer um filme e ele diferenciava da obra, do meu texto. Então eu me senti atraído, assim, como autor. Digo, não, mas isso aqui tá no livro. Ou isso aqui tá, mas não era assim, era melhor e tal. E até eu entender que aquilo é uma outra obra de arte, é um olhar né, sobre a minha obra, mas que é uma outra obra, eu patinei bastante. Hoje eu já estou bem mais tranquilo com isso, mais light, vamos dizer assim. E até gosto de que façam coisas diferentes, para ver qual é o olhar de outras pessoas sobre aquilo, porque a literatura ela é subjetiva, né? Isso é o legal da gente falar. O bom da literatura é que ele é subjetivo. O que é algo subjetivo? Que permite mais do que uma maneira de interpretar, né? Eu posso ler de um jeito e você pode ler de outro. Eu posso entender uma coisa, você pode entender outra. Né? E o cenário que eu crio na minha mente, ele é diferente do teu cenário, né? Exatamente. Você está descrevendo um cenário na Pedra do Mundo. A forma que você imaginou esse cenário pode ser diferente da minha. Tu vai trazer de acordo com a tua bagagem, com a tua história, com os lugares que tu conhece. Ninguém cria nada do nada. Tu vai construir aquilo de acordo com as tuas experiências. Isso é o legal e é o imbatível da literatura. É diferente do cinema, por exemplo. Vou puxar aqui a brasa para o meu assado, né? O cinema te dá aquilo pronto. É a imagem que o diretor escolheu e que ele conseguiu fazer. O teatro é a mesma coisa. É aquilo e pronto. Na literatura não. Você pode imaginar do jeito que você quiser. É muito mais rico. Não existe tecnologia que bate isso aqui. Não fizeram ainda uma tecnologia que bate isso aqui. Porque você vai interpretar, vai imaginar, vai construir do jeito que você quiser. E se você for ler daqui a 10 anos o mesmo livro, você vai construir de outro jeito, diferente. Isso é absolutamente fantástico. Não existe tecnologia, repito, não existe tecnologia que bata a de um bom livro. Porque qualquer outra tecnologia vai te dar aquilo pronto e você não vai poder fugir muito daquilo. E o livro não. E o livro não. E haja criatividade, né? Que você, para 20 livros, realmente você gosta muito do que faz, né? Você realmente traduz em palavras a vivência. Eu estou vivendo, Miriane, o que os psicólogos chamam de propósito. Tá? Eu acho que eu encontrei o meu propósito. É importante dizer, não sei se eu posso falar aqui, eu sou empresário também. Sim, né? pode. Eu sou proprietário de uma agência de viagens, a Sonhe Mais Viagens. Então o que eu fiz? Eu consegui juntar as duas paixões da minha vida, tá? A literatura e a viagem. Tá? São as duas coisas que eu mais adoro fazer, viajar e escrever, e falar sobre literatura. Então hoje eu consigo viver disso, né? Eu trabalho um turno gerenciando a minha agência, tenho a minha equipe, obviamente, e no outro turno eu fico escrevendo os meus textos, preparando as minhas aulas, preparando as minhas palestras, lendo, porque eu não posso descuidar da minha leitura, é algo que eu não descuido nem um dia sequer. As pessoas me perguntam, William, você escreve todos os dias? Não escrevo todos os dias. Eu escrevo quando eu consigo, né? Não é sempre que eu consigo me organizar. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não escrevo. De manhã eu trabalhei na agência, hoje de tarde eu estou aqui contigo, de noite eu dou aula, terça-feira é um dia que raramente eu consigo escrever. Mas ler, eu leio todos os dias. Quando? Na fila do banco, no hotel, no aeroporto, no banheiro, se precisar, no banheiro, né? A gente vai pro banheiro todo dia, 5, 10 minutinhos, vai perder aquele tempo pra quê? Né? Eu sempre, em qualquer ocasião eu tô lendo, sempre tem um livro na minha mochila, eu tô na fila do banco, eu tô lendo, para não perder tempo, né? Porque eu acho que é um investimento, eu repito, né? A pessoa que me diz que não tem 10 minutos por dia para ler um livro, sério, me dá pena. Me dá pena, não dela, né, mas da situação, da pessoa se gostar tão pouco assim, de não achar 10 minutinhos por dia para ler, para se melhorar. As pessoas vão para academia, as pessoas vão para o shopping, compram
fazem de tudo, vão passear com o cachorro, dão comida para o papagaio, mas não acham 10 minutos para ler um livro. Me parece um pouco desculpa isso, me desculpem, né, se alguém está se sentindo um pouco ofendido, mas me parece mais desculpa, o que os psicólogos também chamam de ato falho, né? Você esquece alguma coisa que você, na verdade, não está muito afim de lembrar. Sim. Então, eu acho que quando a gente entender o real valor de uma boa leitura, do quanto isso pode te melhorar do ponto de vista humano, as pessoas vão achar tempo. E achando tempo, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. A leitura, audiobook e a leitura, tem diferença? Tem diferença, tá? O audiobook eu indicaria sim para quem quer aproveitar o tempo, né, enquanto está numa esteira, está no trânsito, está fazendo outra coisa. Mas a leitura parar e ver como se escreve as palavras, ver a construção fraseal, ver como o autor usa aquelas palavras, como ele escolhe as palavras, isso não tem substituto. O audiobook não substitui nesse sentido, né? Portanto, a leitura, procurar, encontrou uma palavra que não conhece, vai buscar o significado no dicionário, você vai se adonar, se assenhorar daquela palavra, ela vai fazer parte do teu vocabulário. E uma pessoa que traz um vocabulário legal, né, ela tem muito mais chance de convencer, de persuadir, de vender um produto, de vender a sua imagem, de vender o seu curso, né, de vender uma ideia. Então, eu acho que a leitura de livro, e pode ser um livro lá no Kindle, né, o e-book também, mas a leitura ela é fundamental. O audiobook é para aquela pessoa que quer aproveitar o seu tempo, então, quando está fazendo a comida, né, está caminhando numa esteira na academia, está dirigindo dentro do carro, aí sim, acho que pode ajudar, mas não substitui a leitura tradicional. Ela tem função, mas não substitui a leitura tradicional mesmo. Não substitui. Então, nós estamos chegando ao final aí da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse também, Willy, você gosta tanto dos livros que você viaja para os lugares onde eles foram escritos, né? Exato. Você trouxe a literatura, você trouxe a cultura em forma de viagem, você e a sua esposa. Manda um abraço para ela aí, manda um... Sabre, equipe Sonhe Mais, um abração para vocês, bom trabalho aí. Trabalhem, porque alguém tem que trabalhar aí nessa agência. Então, vocês trouxeram essa forma de vivenciar as histórias também de diversos... Conta para nós como funciona isso. Sim. Quando a gente montou a Sonhe Mais Viagens, a nossa ideia era fazer roteiros exclusivamente artísticos, literários, né? A gente faz isso, a gente faz também, né? Mas não só, a gente acabou percebendo que tinha que ampliar, né? Infelizmente, na época, Caxias do Sul ainda não tinha um público, um nicho tão potente para isso só, né? Então a gente acabou ampliando, a gente vende viagens para todos os lugares, corporativo, de lazer, cultural, né? Eu procuro fazer viagens mais culturais, tá? Por exemplo, Don Quixote, voltando ao Don Quixote aqui. Eu li o Don Quixote lá na minha adolescência, uma adaptação, aquilo me encantou tanto que eu li o original, que são 800 páginas em português. Ainda não contente, eu fui aprender espanhol para ler o livro na língua mãe que ele foi escrito, Cervantes era espanhol, aprendi espanhol, li o original em espanhol, e em 2017 eu fui para a Espanha. Aqui no final do livro tem um capítulo só com a viagem que eu fiz lá na Espanha, olha só, repleto de fotos. Os moinhos de vento que os Cervantes viu estão ainda lá, esses moinhos existem, tem mais de 500 anos, tá? Aqui, a casa onde o Cervantes viveu e escreveu boa parte do livro. Então, eu traduzi e adaptei o Don Quixote, e no final do livro tem um capítulo só com a viagem que eu fiz lá. Gente, só para conhecimento de vocês aí em casa, Don Quixote foi eleito em 2002 o melhor livro de todos os tempos, não por mim, por críticos do mundo inteiro. Eles elegeram Don Quixote o melhor livro da história da literatura. É um livro que todo mundo deveria ler, tá? É fantástico. Ele é engraçado, a gente ri do início ao fim, mas é um riso muito profundo, que te faz pensar sobre muitas coisas. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, tá? Então, esse tipo de viagem eu fiz, gostei e faço, né? Ano que vem eu vou para a Alemanha, tá? Na Alemanha eu vou para conhecer sobre Segunda Guerra, é um assunto que eu gosto muito. Vou visitar alguns campos de concentração, uns bunkers na cidade de Berlim, enfim, vou a Nuremberg, onde teve o tribunal, né, que condenou os nazistas.
é um assunto que eu gosto também. Talvez venha alguma coisa daí, vamos ver, né? Mas eu adoro esse tipo de roteiro, né? Em Buenos Aires, fiz a Rota dos Escritores, Jorge Luis Borges, Cortázar, os grandes autores argentinos que eu admiro desde sempre. Então são coisas que a gente faz e que é muito bacana para quem curte. Então, gente, encerrando o nosso Café com Multiplicação de Negócios, quem quiser encontrar o Willy, qual que é o seu Instagram? Willy, uili.oz, O-Z, muito simples, tá? Me chama ali, vamos trocar figurinhas e vamos afinar o nosso papo. E os teus livros também, como a pessoa quiser ter acesso, como é que ela faz? Pode me chamar, acho que nas melhores livrarias tem os meus livros. Hoje eu vi que saiu o e-book da Pedra do Mundo, hoje foi colocado à venda o e-book na Amazon, que é bem mais baratinho, né, o e-book do que o livro físico, embora eu não troque o e-book, não troque o livro físico pelo e-book. Mas quem quiser pode conseguir comigo, se quiser autografado, os meus livros todos pode conseguir comigo autografado, ou pela Amazon, pelas grandes livrarias aí do Brasil, a maioria tem os meus livros, tá? Eu tenho livros infantis, tá? A Biblioteca é o meu livro mais vendido, está na 8ª edição. Tenho livro de poesia, livro de contos, livro de crônicas, meu primeiro romance. Não trouxe os 20 aqui porque isso é muita coisa, mas os que mais estão bombando aqui, a adaptação que eu fiz do Don Quixote. Enfim, se quiserem me conhecer, tomar um café comigo, é sempre um prazer. Adoro conhecer pessoas. As pessoas são a minha matéria-prima, né? Matéria-prima de um bom escritor. Então, multiplicadores, foi um prazer estar com vocês aqui, junto com o Willy, trazendo esse universo da literatura, da escrita criativa, o mundo afora também da estrada dos, né, enfim. E até o próximo Café com Multiplicação de Negócios!